vamos começar com uma pequena introdução, né? Uma coisa que eu não sei se você aprendeu isso na escola, tá? Provavelmente não, porque é uma parte da história que normalmente é um pouco esquecida, né? Não tá na grade, né, de ensino. Então, é normal, talvez o professor não tenha te ensinado isso, mas enfim, uma parte tanto quanto importante, tá? Então é o seguinte, vamos voltar na Alemanha bigodista, não vou falar o nome da ideologia, porque eu dei uma pesquisada aqui no Google e eu acho que dá merda. Mas enfim, bigodismo, né, no terceiro Reich, né, terceiro Reich, acho que pode falar. Vamos voltar lá, tá? É, Para começar a nossa explicação, tá? No início do terceiro Reich, tá? Na verdade, ainda no segundo Reich, tá? Antes da ascensão do pintor, né? Antes da ascensão do bigode, as pessoas, os alemães, isso você deve saber, que eles não apoiavam bigode. Tá? Isso você deve saber. Afinal, na verdade, isso é uma coisa até que normal, né? Nenhum político consegue aprovação ou apoio de repente. Né? Demora, então, até que isso é até que normal. Mas o que você não deve saber é que mesmo depois da população, né, apoiá-lo, os soldados eles não apoiavam exatamente o que ele estava fazendo, sabendo o que era. O que aconteceu foi o seguinte: após a ascensão dele, né, se iniciando o Terceiro Reich, os soldados alemães, né, eles, pelo menos assim, a grande maioria, não concordava com a prática de você perseguir judeus, né? Porque você marcava também na identidade, né? No cartãozinho que o cara era judeu, né? Você criava bairros judaicos específicos ali para ser mais fácil o controle e a perseguição. Só que muitos não adotaram isso. Muitos soldados, até a população, né? E muitos, até alguns líderes do alto escalão, assim, não aceitavam esse tipo de coisa, não concordavam com isso, né? E então, inicialmente, a perseguição aos judeus e grupos minoritários, né, como ciganos também, não foi de grande intensidade, né, por conta disso. O que que aconteceu? O segredo estava todo em Goebbels, na propaganda bigodista. O que que começou a acontecer? O Bigode vendo que os planos dele em relação a práticas racistas, né, a práticas de perseguição de grupos minoritários não estava dando certo, ele e Goebbels, né, sentaram assim na mesa e falaram, olha, a gente tem que fazer alguma coisa aí, rapaz. O povo, os soldados não estão querendo seguir a nossa agenda, né? Aí o que que eles pensaram? Bom, por que que eles não estão seguindo a nossa agenda? Por que que eles não estão perseguindo judeus ou grupos minoritários, né? Certamente porque muitos deles também pode ser que tenham famílias judaicas, famílias ciganas, né? Pessoas da família ali no meio. E pela questão do afeto que o ser humano naturalmente pode ter pelo outro, né? Afinal, nós somos seres coletivos, né? Então eles pensaram, bom, se é isso o caso, então nós temos que transformar seres humanos em não seres humanos, desumanizá-los, para assim então o ser humano, no caso o soldado, ele enxergar o outro ser humano não como mais um ser humano, e sim como uma criatura, como uma coisa diferente dele. E aí começava também a questão da ideologia de raça deles, mas ainda não era uma coisa sistemática, tá? Bem, com a propaganda, né, planejada por Goebbels e outros entrando em vigor, né, o que começou a acontecer? As pessoas começaram a fazer tipo piadas. No início não era uma coisa tipo, não, olha aqui, porra, Deus mais grande, são banqueiros, eles vão acabar com tudo, os ciganos, os latinos, os negros, não. No
início não era uma, tipo, as pessoas não olhavam exatamente com uma raiva, mas sim como uma piada, como uma sátira, como um humor negro, né? E, enfim, isso começou como uma piada, como uma coisa que era só teoricamente engraçada. Com o passar do tempo e com a propaganda se intensificando e com as pessoas também, né, aderindo e consumindo mais esse tipo de coisa, as perseguições começaram a ter uma ênfase maior. Quando os soldados eles iam até a casa de grupos judaicos, etc., e eles não conseguiam fazer o que tinham que fazer, né? Eles não conseguiam perseguir, matar, né, os judeus, etc. O que acontecia? O superintendente, né, o capitão, o chefe ali do esquadrão, ele deixava o soldado, né? Tudo bem, você não quer fazer, tranquilo. Eles não obrigavam a tentar. Deixava de lado. Cara, então eles mesmos faziam. Ao fazer isso, o soldado ele via, né? E a propaganda no terceiro Reich, né, a bigodista, começou a fazer situações fictícias através da propaganda em que os judeus e outros grupos minoritários queriam destruir a Alemanha e que eles eram responsáveis por certas coisas e certas práticas que não eram humanas. Tá? Daí então surgiu aquela caricatura do judeu de nariz grande, né? Cartola, monóculo, uma barriga gorda, braços magros, tipo um goblin, né? Foi essa charge que foi usada para desumanizar os judeus e então fazer com que a população apoiasse, e os soldados também, né? Apoiasse a perseguição, né? Ou passasse pano para a perseguição aos judeus e grupos minoritários. Bem, esse tipo de coisa, você tentar desumanizar, né? Ou inconscientemente alguém acaba fazendo isso, isso assim, é antes do terceiro Reich, tá? Isso, desde que a humanidade passou a se dividir em grupos, né? E quando você se tem um grupo inimigo, quer dizer, não é uma coisa assim legal de acontecer, mas é ter mais ou menos normal assim da história da humanidade. Só que no caso da Alemanha foi uma coisa sistemática, como aconteceu com o que os europeus fizeram em África e na América Latina. Por exemplo, o negro, né, no caso o escravizado, ele, tanto por conta de questões religiosas, etc., os europeus não viam nós latinos e os negros como seres humanos. Eles desumanizaram, né? Tanto que existe até hoje, se você pesquisar, jornais da época que faziam tirinhas, por exemplo, a pessoa negra com um beiço lá embaixo, né? O outro beiço aqui em cima, às vezes menor, né? Ou tão grande quanto de baixo, né? Imenso assim, muito magro, um nariz mais, tipo assim, mais caído assim para baixo, né? E eles faziam um processo de desumanização com essas pessoas para justificar também a escravidão. Olha, a gente não está escravizando tipo pessoas, são essas coisas aqui, né? E muito também dos elementos de RPG, né, como os orcs e os goblins, na verdade vieram de propagandas racistas, para você que não sabia. Enfim, ah, essa foi a introdução, tá? Para você perceber que isso é uma coisa que já acontecia no passado, né? Principalmente na Alemanha na questão da escravidão, tá? E o que isso tem a ver com a questão da desumanização hoje em dia? Tem a ver que hoje em dia, né? Eu vou colocar um marco ali, tá? Um marco ali, vamos dizer, de 2020 para cá, tá? Nesses 5 anos. Mas isso aí você pode ter, sei lá, dos anos 2000 para cá, enfim. Eu vou usar mais o cenário de 2020 para cá, tá? O que tem acontecido, né?
A questão da desumanização, ela, né, sempre esteve um tanto quanto que presente. Só que vem ocorrendo um fenômeno que eu tenho observado, né, e que as pessoas elas estão desumanizando umas às outras e elas nem estão percebendo que elas estão fazendo isso, tá? Por exemplo, aquele argumento que você já deve ter visto isso na internet, o 83 de QI, né? O brasileiro com 83 de QI é bem inferior, é burro. Isso é um argumento de você desumanizar a pessoa. É um argumento racista, entendeu? É óbvio que você dizer que uma pessoa é burra, sei lá, em culinária, você fala que uma pessoa é burra na política ou que uma pessoa é burra na arte, isso é, tipo assim, é totalmente comum, né? Não tem nenhum problema. Eu mesmo sou muito burro em desenho, né? Eu sou horrível em desenho. Apesar de eu gostar muito, eu sou horrível, né? Eu sou, por exemplo, horrível em balé. Eu já tentei, eu sou péssimo em balé, né? Enfim, todos nós temos nossos pontos positivos e fracos, né? A gente é bom em algo e ruim em algo, isso é normal. Só que quando, a partir do momento que a pessoa utiliza a questão do argumento de 83 de QI, ou coisas como o funk é uma coisa inferior, né? O samba é uma coisa inferior, né? As religiões afros adoram um capeta, né? Esse tipo de argumento é um argumento que é desumanizador. Você desumaniza e você nem percebe que você está fazendo isso, tá? Você acaba que, de maneira não intencional, às vezes, desumaniza um grupo de pessoas e faz com que esse grupo pareça inferior. Ou seja, você cria um tipo de superioridade de um grupo. Isso te lembra alguma coisa que eu acabei de falar, né? E eu vejo isso acontecendo, né? Em dois grupos que sempre tiveram metidos em alguma merda, né? Política e religião, né? No caso dos militares, eu não tô vendo tanto isso acontecer, na questão militar especificamente. Mas mais na política e na religião. Por exemplo, tá? Tanto bolsonaristas, tanto quanto petistas têm feito isso vice-versa. Petistas têm desumanizado bolsonaristas e bolsonaristas têm desumanizado petistas. É claro que, veja, politicamente eu já falei aqui que eu é foda. A câmera travou. Mas assim, eu pessoalmente já disse, eu não sou de esquerda, né? Não sou de direita também, eu não sou isentão, tá? Antes que você pense, eu não sou isentão. Eu tenho meu posicionamento político. Eu talvez esteja mais situado à esquerda, mas enfim. Eu detesto o Bolsonaro, eu também não gosto do Lula, tá? Isso não significa ser isento, só não significa de gostar de dois políticos no mar de 500, tá? Mas assim, eu detesto o Bolsonaro. Não é por isso que eu tenho que desumanizar os bolsonaristas, até porque os bolsonaristas são seres humanos assim como você. Você não é superior a ele, né? Você pode discordar da ideia dele, assim como eu discordo, né? E eu acho que, enfim, votar no Bolsonaro é um lado de burrice, tá? Eu acho que é assim, é, mostra que a pessoa entende de política, né? Botar num cara desse. Mas enfim, ah, eles são seres humanos, assim como a gente. A mesma coisa acontece com os bolsonaristas dizendo dos petistas, dizendo que, não, porque é tudo nordestino, porque é tudo burro, é tudo inferior, enfim, essas coisas. E os dois lados, isso é você desumanizar o outro. Porque a partir do momento que você diz que alguém é inferior, entendeu? Uma coisa é você falar que, por exemplo, que a opinião da pessoa está errada, né, de acordo com você, né? Significa muita coisa, até porque a gente não é nenhuma referência, pelo menos eu não sou nenhuma referência em nada ainda. Uma coisa é a gente dizer que a opinião da pessoa está errada, né, sobre a respeito de algo que a gente discorda, etc e tal, isso é uma coisa. Outra coisa é você dizer que a pessoa em si, que naturalmente o que é, a pessoa em si é burra, entendeu? Porque esse argumento do natural, você simplesmente dizer que um grupo de pessoas é burro,
né? Eu não dizer não, é burro em tal. Não, só ser burro pode ser um argumento de você desumanizar, você nem percebe isso. Isso aconteceu com a questão da religião islâmica, né? Que os Estados Unidos, a mídia estadunidense, ela faz esse processo de desumanizar quem é muçulmano para parecer um animal, né? E isso tem um viés político, isso tem um viés econômico até, que é você, por exemplo, ter a justificativa perfeita para o seu povo e para outros de invadir o Oriente Médio e fazer a merda que você quiser. Afinal, eles não são pessoas ou não são civilizados, né? E isso é uma coisa que vem ocorrendo e ocorre, tá? Por exemplo, os Estados Unidos financiaram a Al-Qaeda e a Al-Qaeda está com um avião nas torres gêmeas deles. Quem começou a merda? Eles. Quem terminou? Os outros financiados por eles. Hum? Então perceba, você não é melhor por ser religioso ou por ser ateu, ou por ser agnóstico, que é no meu caso, sou agnóstico muçulmano. Você não é inferior por ser é, alguma religião, sei lá, sikhismo, né? Você não é inferior, né? Mas também você não é melhor. Você não é superior e nem inferior. Simplesmente sua crença, né? Você não é melhor do que eu ou pior do que eu você ser um bolsonarista, porque antes de ser bolsonarista você é um ser humano, né? Apesar de que eu acho que a sua opinião política está toda errada, mas isso não te faz ser um ser humano. Bem, a mesma coisa se você é um petista fanático. Se você é um petista fanático, eu acho que sua opinião política é uma opinião de merda, mas você ainda é um ser humano. Você não é alguém inferior ou superior a mim, entendeu? E assim, por mais que isso seja óbvio de dizer, isso é uma coisa que assim, eu percebo que as pessoas estão, talvez até você mesmo, tá, já tenha feito isso, que é desumanizar o outro. Talvez você já tenha desumanizado uma pessoa e você nem percebeu. Porque isso é uma coisa que vem acontecendo muito, muito mesmo, tá? Desumanizar a pessoa por preferência sexual, né? Ah, é gay, ah, é lésbica, ah, é não sei o quê. Desumanizar a pessoa por questão de crença, né? Ou opção filosófica, né? Sei lá, ateísmo, budismo, islã, cristianismo, que seja, enfim. Você desumanizar a pessoa por opinião política, né? Veja, você discordar da pessoa é uma coisa, você desumanizar é outra, né? Enfim, são, são vários motivos aí, né? Que eu vejo acontecendo e muito, tá? Você provavelmente também deve ver, né? Por exemplo, a questão do 83 de QI, uma forma de desumanizar. Você falar que muçulmano e árabe que tá com pano na cabeça é homem-bomba, é desumanização. Mas lembre-se, tá? O que separa a piada da desumanização é simplesmente o tempo, a forma como ela ocorre, para quem ela ocorre, entendeu? E pelo motivo que ela ocorre, tá? Pessoas que têm deficiência física, por exemplo, porque o exemplo que eu te dei do Terceiro Reich, né, da Alemanha do bigode, tudo começou como uma piada, tudo começou como uma coisinha inocente. Ah, olha aqui a Charge, né? Olha aqui a revista em quadrinho do judeu com nariz grande. Olha só que engraçado, olha só. Tudo começou como uma piada, tá? Tudo começa como uma zoeira. Ah, ninguém leva esse cara a sério. Olha só que engraçado. Ah, vamos botar nele porque sei lá, é engraçado. Tudo começou como uma piada que evoluiu para uma coisa sistemática, que perseguiu muita pessoa, né? Então, assim, é importante a gente se policiar, né? A gente tomar cuidado, porque se não é mimimi, entendeu? Isso não é mimimi. Isso é simplesmente você começar a raciocinar que é possível, tá? Que, por exemplo, sei lá, videogame, comediante, filmes, essas coisas podem ser que estejam fazendo esse tipo de processo
e desumanização e que você esteja fazendo isso também por conta da propaganda e você nem percebeu. O que os argentinos fizeram com os brasileiros e fazem, que os brasileiros também fazem com eles. Os dois são seres humanos. Eles não são melhores nem piores que a gente. Por mais que tenham, sei lá, tenham jogado banana no nosso estádio. Mas são seres humanos ainda. Então, é importante a gente entender isso, tá? É, outra coisa notável também, antes de encerrar o vídeo, é a questão da daquele paredão, né, que o Trump queria, né, e construiu lá no México. Na verdade, o Trump hoje em dia ele é um dos líderes que mais desumaniza as pessoas, enfim. Mas é, esse foi o vídeo, tá? Se você achou que isso foi mimimi, sinto muito, tá? Sinto muito, mano. Enfim, mas lembre-se, né? Uma coisa é você fazer piada, né? Uma piada, por exemplo, citar três coisas aqui. The Boys. The Boys é comédia, é um besteirol, é engraçado pra caramba, né? É, é, esqueci lá, é Rick and Morty, né? Que eu tô lembrando aqui de cabeça. E Bastardos Inglórios, é o que eu lembrei aqui de cabeça. Uma coisa é você fazer uma sátira, uma piada, né? Outra coisa é você fazer uma piada que por trás dela está a questão de você desumanizar o seu próximo, tá? Tudo em excesso é ruim, inclusive você rir. Inclusive, a felicidade em excesso também é ruim, porque quando você é feliz demais, você acaba ficando cego com a realidade, né? Um dos defeitos de você estar na luz é que a luz cega. Esse foi o vídeo. Mas é isso, eu devo fazer uma live jogando Minecraft, né? Daqui a pouco, porque agora são 7h58, talvez 10 e pouca eu comece a fazer a live. Se é que o vídeo ficar editado até lá. Ou não, sei lá. E nos vemos.